Isabela tinha 22 anos quando foi vendida em casamento a um bilionário que nunca tinha visto. Alexandre Vasconcelos, 42 anos. Um homem que construiu um império com frieza e calculismo. Ela esperava o pior naquela primeira noite de núpcias. O que não esperava era a surpresa que mudaria tudo. Antes da gente continuar, para seguir ouvindo essa história tão linda e especial, deixe seu gostei e se inscreva no canal. E escreve aqui nos comentários seu nome e a cidade de onde está assistindo. Quero te mandar uma saudação especial no próximo vídeo. Por aqui, as histórias parecem nascer por acaso, mas elas sempre terminam com amor. Isabela suspirou profundamente enquanto arrumava sua pequena mala. As mãos trêmulas dobravam cuidadosamente as poucas roupas que possuía. Aos 22 anos, nunca imaginou que seu destino seria este. Um casamento forçado com um homem que jamais havia visto pessoalmente, apenas em manchetes de jornais e revistas de negócios. O coração conhece caminhos que a razão desconhece, costumava dizer sua mãe. Isabela se perguntava o que sua mãe diria agora, se pudesse ver sua única filha sendo negociada como mercadoria para saldar as dívidas dos primos que deveriam protegê-la. Quando olhamos para as estrelas, nem sempre percebemos que até os momentos mais sombrios podem trazer luz inesperada. Esta história é para você que já sentiu que a vida tomou um rumo impossível de controlar. Às vezes, é justamente nas encruzilhadas mais assustadoras que encontramos nosso verdadeiro caminho. O aroma de jasmim invadia o pequeno quarto de Isabela, vindo do jardim. Era seu cheiro favorito, aquele que a fazia lembrar dos domingos em família antes da tragédia. Há 6 anos, um incêndio devastador havia transformado seu mundo em cinzas. Numa única noite, perdeu não apenas seus pais, mas também a casa onde cresceu e toda a segurança que conhecia. Isabela, termine logo essa arrumação. Não temos o dia todo. A voz áspera de sua prima Márcia ecoou pelo corredor. O destino a havia colocado sob a tutela de Márcia e Rogério, primos distantes de seu pai, que nunca esconderam o quanto ressentiam sua presença. O que começou como uma suposta caridade logo se transformou em servidão disfarçada. Enquanto o casal levava uma vida confortável, Isabela cozinhava, limpava e servia, pagando com o trabalho doméstico pela generosidade de um teto e comida. Olhando-se no espelho rachado pendurado na parede descascada, Isabela mal reconhecia a jovem que a encarava. Seus olhos cor-de-mel, antes vibrantes como os da mãe, agora carregavam um véu de melancolia. Seus cabelos negros e ondulados caíam pelos ombros, emoldurando um rosto que, apesar das circunstâncias, mantinha uma beleza natural que atraía olhares por onde passava. Era justamente essa beleza que seus primos haviam decidido usar como moeda de troca. 2 semanas atrás, Rogério havia chegado em casa com um sorriso que Isabela jamais havia visto. Chamou-a para a sala e sem qualquer preparação anunciou: "Está resolvido. Você vai se casar com Alexandre Vasconcelos." As palavras atingiram Isabela como um golpe físico. Alexandre Vasconcelos, o empresário bilionário que aparecia nas capas das revistas de negócios, o homem que diziam ter um coração tão frio quanto suas contas bancárias eram quentes? "O quê? Não, isso é absurdo!" Isabela protestou enquanto seu coração disparava no peito. "Absurdo é a dívida que temos com o banco dele", retrucou Márcia, entrando na sala. "E mais absurdo ainda é você pensar que tem escolha, depois de tudo o que fizemos por você." Rogério sorriu com uma satisfação mal disfarçada. "Considere-se sortuda. Quantas mulheres dariam tudo para estar no seu lugar? Ele tem 42 anos, é verdade, mas está em ótima forma e é um dos homens mais ricos do país. Você terá uma vida de luxo." "Não quero luxo." Isabela sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. "Quero escolher com quem vou passar minha vida. Quero amor." Márcia soltou uma risada amarga. "Amor? Acorde, menina. Gente como nós não tem esse privilégio. O casamento está acertado para daqui a 2 semanas. E não se preocupe, ele sabe exatamente o que está comprando." Comprando. A palavra ficou pendurada no ar, pesada e sufocante.
Isabela correu para seu quarto e se jogou na cama, abafando seus soluços no travesseiro. Como poderiam vendê-la assim? E o que esse homem esperaria dela? Nos dias que se seguiram, Isabela tentou todas as saídas possíveis. Pensou em fugir, mas para onde iria sem dinheiro, sem amigos próximos, sem qualquer apoio? Pensou em implorar a Alexandre que desistisse do acordo, mas seus primos nunca a deixaram sozinha tempo suficiente sequer para fazer uma ligação. Quanto mais o dia se aproximava, mais seu desespero crescia. Nas poucas horas de sono que conseguia, sonhava com um homem de olhar cruel, forçando-a a fazer sua vontade. Acordava suada, com o coração aos pulos. A manhã do casamento chegou com uma luminosidade irônica, como se o sol zombasse de seu desespero. Uma maquiadora e uma cabeleireira contratadas por Alexandre chegaram cedo, transformando-a numa versão polida de si mesma. O vestido, enviado pelo noivo, era de um branco imaculado e de um gosto impressionante, como se ele soubesse exatamente o que ficaria bem nela sem jamais tê-la visto pessoalmente. "Ele vai adorar", murmurou a maquiadora, dando os últimos retoques. "Nunca vi o senhor Vasconcelos tão interessado em um casamento. Normalmente ele mal presta atenção a essas questões sociais." Isabela engoliu em seco. Por que um homem como ele escolheria uma desconhecida sem posição social ou fortuna? O que ele realmente queria? A cerimônia seria realizada na mansão dele, um lugar que Isabela só conhecia por fotos em revistas. Quando a limusine enviada por ele estacionou na frente da casa modesta de seus primos, os vizinhos saíram às janelas, curiosos com aquela visão incomum no bairro simples. Márcia ajustou o véu de Isabela com mãos ansiosas. "Não estrague tudo", sussurrou com um sorriso falso. "Lembre-se que seu comportamento reflete em nós, e ele pode mudar de ideia sobre ajudar sua família se você não agradar." Família. A palavra soava vazia nos lábios da prima. O trajeto até a mansão Vasconcelos durou 30 minutos que pareceram uma eternidade. A cada quilômetro, Isabela sentia seu estômago se contrair mais. Quando o carro atravessou os imponentes portões de ferro forjado, ela quase não conseguia respirar. Os jardins eram de uma beleza impressionante. Extensos gramados verdes pontilhados de roseiras, fontes de mármore e esculturas delicadas. A mansão em si parecia saída de um filme, com sua arquitetura clássica e imponente. Dezenas de carros luxuosos estavam estacionados na entrada circular. "Por aqui, senhorita Torres." Um mordomo de meia-idade a recebeu quando ela saiu da limusine, suas pernas tão trêmulas que mal sustentavam seu peso. Ela foi conduzida por um corredor lateral até uma sala onde esperaria o momento da cerimônia. Márcia e Rogério já estavam lá, parecendo deslocados em seus trajes de festa no ambiente sofisticado. "Lembre-se do que conversamos", Rogério sibilou ajustando a gravata. "Sorria e pareça feliz. Este é o dia mais importante da sua vida." "E da conta bancária deles", Isabela pensou amargamente. Quando a música começou, seu coração parecia prestes a romper o peito. Com passos inseguros, ela caminhou pelo corredor decorado com arranjos de lírios brancos, sentindo os olhares dos convidados, todos estranhos, seguindo cada movimento seu. E então, ela o viu. Alexandre Vasconcelos estava de pé diante do altar improvisado, mais alto do que parecia nas fotos, seu corpo atlético destacado pelo terno impecavelmente cortado. Seu rosto era de uma beleza austera, traços fortes, maxilar definido e olhos. Olhos que a surpreenderam. Nas revistas, eles sempre pareciam frios, calculistas. Mas agora, fitando-a, havia algo mais neles. Curiosidade? Admiração? Ou ela estava apenas vendo o que desesperadamente queria ver? Ele estendeu a mão quando ela se aproximou e Isabela a aceitou com dedos trêmulos. A palma dele era firme e surpreendentemente quente. A cerimônia pareceu acontecer em outra dimensão. Isabela ouvia as palavras do juiz como se estivessem distantes, abafadas pela tempestade em sua mente. Quando chegou o momento de dizer sim, sua voz mal saiu,
um sussurro forçado pela garganta seca. Os olhos de Alexandre nunca deixaram seu rosto, estudando cada reação como se pudesse ler sua alma. Quando ele disse seus votos, sua voz grave e controlada não revelava emoção. Podia estar fechando um contrato de negócios em vez de se casando. O beijo foi breve, um leve roçar de lábios que fez Isabela congelar completamente. Seu primeiro beijo, roubado sem amor, diante de uma plateia de estranhos. A recepção que seguiu foi um pesadelo de sorrisos falsos e conversas vazias. Pessoas importantes cumprimentavam Alexandre, olhando para Isabela com curiosidade mal disfarçada, certamente se perguntando como uma ninguém havia conseguido capturar o solteiro mais cobiçado dos círculos empresariais. Quando finalmente entraram no carro que os levaria para a mansão, agora sua nova casa, o silêncio entre eles era palpável. Alexandre sentou-se a uma distância respeitosa, olhando pela janela, aparentemente perdido em pensamentos. Isabela apertou as mãos no colo, seu coração martelando. A noite chegava, e com ela, o momento que mais temia. O que ele esperaria dela? Como seria dividir a intimidade com um completo estranho que a havia, essencialmente, comprado? Quando o carro parou na entrada da mansão, agora silenciosa após a partida dos convidados, Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Alexandre desceu primeiro e estendeu a mão para ajudá-la, seu toque formal e distante. Bem-vinda à sua nova casa, senhora. Vasconcelos, ele disse. Sua voz nem fria nem calorosa, apenas neutra. Isabela engoliu em seco, seus olhos involuntariamente marejados. Este era seu futuro agora. Um casamento sem amor, com um homem que mal conhecia, em um mundo completamente estranho ao seu. O que ela não sabia era que esta noite guardava uma surpresa que mudaria tudo o que pensava sobre Alexandre Vasconcelos e sobre o próprio destino. A mansão Vasconcelos parecia ainda mais imponente à noite. Luzes estrategicamente posicionadas iluminavam a fachada neoclássica, projetando sombras que dançavam pelos pilares de mármore. Enquanto seguia Alexandre pelos corredores infinitos, Isabela sentia como se tivesse entrado em outro mundo. Um mundo onde não pertencia. Esta parte da casa tem 5 suítes, além da principal. Alexandre explicava em tom uniforme, como um guia turístico desinteressado. A biblioteca fica no final do corredor à esquerda. Meu escritório é área restrita. Seus passos ecoavam no piso de mármore italiano, o som amplificando a sensação de vazio que contrastava com a opulência ao redor. Quadros de artistas renomados adornavam as paredes, observando com olhos pintados a estranha que agora carregava o sobrenome Vasconcelos. Isabela apenas assentia, sua garganta seca demais para formar palavras. Seu corpo inteiro estava tenso, antecipando o momento em que chegariam ao quarto principal. O que aconteceria então? O que ele esperaria dela? Quando finalmente pararam diante de uma majestosa porta dupla de madeira entalhada, Isabela sentiu seu coração quase parar. Alexandre abriu a porta, revelando uma suíte tão espaçosa que poderia abrigar confortavelmente a casa inteira de seus primos. Seu quarto, disse ele simplesmente. Isabela piscou, confusa. Meu quarto? Alexandre ergueu ligeiramente uma sobrancelha. Sim. Achei que preferiria ter seu próprio espaço. Mas... E você? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, suas bochechas imediatamente corando com a implicação da pergunta. Um sutil traço de diversão passou pelos olhos dele, tão rápido que ela quase não percebeu. Minha suíte fica no final do corredor, respondeu ele calmamente. Marina, a governanta, já deixou suas coisas aqui e estará disponível se precisar de algo. Ela mora no pavilhão adjacente à casa principal. Isabela permaneceu imóvel, tentando processar a informação. Quartos separados? Não era o que ela esperava, nem o que temia. Deve estar cansada, continuou Alexandre. O dia foi longo. Sugiro que descanse. E antes que ela pudesse responder, ele assentiu brevemente e virou-se para sair. Alexandre,
Ela chamou impulsivamente, surpresa com a própria ousadia. Ele parou, virando-se com uma expressão neutra. Por quê? Isabela perguntou, sua voz quase um sussurro. Porque se casar comigo, você poderia ter qualquer mulher. Alexandre a estudou por um momento, seu rosto ilegível. Não é óbvio? Precisava de uma esposa. Você precisava de uma saída da situação com seus primos. Foi um arranjo conveniente para ambos. Mas por que eu? Insistiu ela, uma coragem inesperada surgindo de algum lugar profundo. Existem mulheres de famílias importantes que dariam tudo para estar no seu círculo social. Um leve sorriso, sem humor, curvou os lábios dele. Exatamente por isso. Não tenho paciência para jogos sociais e ambições calculadas. Você parecia diferente. Você nem me conhecia? Ainda não conhece. Conheço o suficiente, respondeu ele, sua voz baixando ligeiramente. Seus primos falaram muito sobre você, inconscientemente revelando mais sobre seu caráter do que pretendiam quando tentavam negociá-la como mercadoria. Isabela sentiu um nó na garganta ao ouvir aquela descrição crua da realidade. Descanse, Isabela, disse ele, sua voz suavizando-se quase imperceptivelmente. Nada acontecerá esta noite, ou qualquer outra noite contra sua vontade. Este casamento pode não ter começado da maneira convencional, mas isso não significa que precise ser desrespeitoso. Com essas palavras enigmáticas, ele saiu, fechando suavemente a porta atrás de si. Isabela permaneceu imóvel por vários minutos, tentando compreender o que acabara de acontecer. Lentamente, aproximou-se da imensa cama com dossel, passando os dedos pelo tecido fino das cortinas de seda. Quando finalmente se deitou, ainda vestida, as lágrimas que havia contido durante todo o dia finalmente escaparam. Mas, para sua surpresa, não eram apenas lágrimas de medo ou tristeza. Havia também um estranho alívio. Pela primeira vez em anos, ela dormiria sem o peso dos olhares ressentidos de seus primos, sem acordar antes do amanhecer para preparar o café deles. O que quer que o futuro reservasse neste casamento estranho, pelo menos esta noite, ela tinha um momento de trégua. A manhã chegou com o suave bater na porta. Uma mulher de meia-idade, com uniforme impecável e rosto gentil, entrou carregando uma bandeja. Bom dia, senhora. Sou Marina, a governanta. Trouxe seu café da manhã. Isabela sentou-se na cama, desorientada por um momento até lembrar-se onde estava. Ainda usava o vestido da noite anterior, agora amarrotado. Que horas são? Quase 10 horas, senhora. O senhor Vasconcelos pediu que não a acordássemos mais cedo. Disse que precisava descansar. Marina colocou a bandeja sobre uma mesa próxima à janela e começou a abrir as cortinas, revelando uma vista deslumbrante dos jardins da propriedade. O senhor Vasconcelos está... Isabela deixou a pergunta no ar, sem saber como completá-la. Saiu cedo para o escritório, como de costume, respondeu Marina. Deixou instruções para que fique à vontade para explorar a casa e os jardins. Disse também que Carlos, o motorista, está à sua disposição se desejar sair. Isabela assentiu, absorvendo a informação. Ele a havia deixado completamente sozinha em seu primeiro dia como esposa. Após o café, servido em porcelana fina que fazia Isabela temer quebrar a cada movimento, ela finalmente explorou o quarto em detalhes. O closet adjacente revelou uma surpresa. Estava repleto de roupas novas, todas em seu tamanho, desde vestidos formais até roupas casuais. Em uma pequena mesa de centro, encontrou um envelope com seu nome. Dentro, um cartão conciso. Espero que as medidas estejam corretas. Se precisar de algo específico, informe Marina. A.V. Isabela passou os dedos sobre o papel de alta qualidade, estudando a caligrafia firme e masculina. Um gesto pragmático ou uma gentileza inesperada. Era difícil dizer. Os dias que se seguiram estabeleceram um padrão desconcertante. Alexandre saía antes do amanhecer e frequentemente retornava tarde da noite. Às vezes jantavam juntos, em silêncios pontuados por conversas formais sobre assuntos superficiais. Outras vezes,
Ele sequer aparecia, enviando mensagens através de Marina sobre reuniões prolongadas ou viagens de negócios repentinas. Nos raros momentos que compartilhavam, Isabela observava seu marido com crescente curiosidade. Havia algo enigmático nele. Não apenas a frieza calculada que todos comentavam, mas uma reserva quase deliberada, como se mantivesse o mundo à distância por escolha, não por natureza. Numa tarde de domingo, 2 semanas após o casamento, Isabela estava na biblioteca, seu refúgio favorito na enorme casa, quando uma tempestade repentina transformou o dia ensolarado em um caos de ventos e chuva. Os trovões sacudiam as janelas, fazendo-a sobressaltar-se. Absorta em seu livro, não percebeu a presença de Alexandre até que ele falou. Você gosta de Austen? Não era uma pergunta. Isabela ergueu os olhos para encontrá-lo parado junto à porta, observando-a. Sempre gostei, ela respondeu, fechando suavemente o exemplar gasto de orgulho e preconceito que trouxera de seus pertences. Foi presente da minha mãe. Alexandre aproximou-se, sentando-se na poltrona oposta à dela. Pela primeira vez desde o casamento parecia menos formal. Usava calças escuras e uma camisa branca com as mangas dobradas, revelando antebraços fortes. Um livro sobre preconceitos iniciais e impressões enganosas, comentou ele, surpreendendo-a com seu conhecimento do romance. Apropriado. Isabela não soube como responder, então permaneceu em silêncio. Um trovão particularmente forte a fez estremecer involuntariamente. Não gosta de tempestades? Perguntou ele, observando sua reação. Não é isso, é que... Ela hesitou. A noite do incêndio em que perdi meus pais também estava tempestuoso. Os relâmpagos iluminavam a fumaça. Sua voz falhou. Era a primeira vez que mencionava o incêndio para ele. Alexandre permaneceu em silêncio por um momento. Sinto muito, disse finalmente, sua voz desprovida do tom empresarial habitual. Deve ter sido devastador. Foi, ela concordou, surpreendida pela empatia inesperada. Às vezes ainda sinto o cheiro da fumaça em pesadelos. Um relâmpago iluminou a biblioteca, seguido por um estrondo que fez as luzes piscarem e finalmente se apagarem. Gerador de emergência deve entrar em funcionamento em instantes, disse Alexandre, sua silhueta mal visível na penumbra repentina. Quando as luzes não retornaram, ele levantou-se. Vou verificar o que houve. Fique aqui. Mas Isabela, subitamente ansiosa com a escuridão e os sons da tempestade, levantou-se também. Posso ir com você? Houve um momento de hesitação antes que ele respondesse. Claro. Com a ajuda da lanterna do celular de Alexandre, eles navegaram pelos corredores escurecidos até uma porta lateral que levava a uma área de serviço. A chuva ainda caía violentamente, criando um barulho ensurdecedor contra o telhado. O gerador fica naquele anexo, explicou Alexandre, apontando para uma pequena estrutura a cerca de 30 metros da casa principal. Vou ter que ir até lá. Está chovendo muito, protestou Isabela. Tenho que verificar. Você pode esperar aqui. Antes que ela pudesse responder, ele abriu a porta e saiu para a tempestade, imediatamente encharcado pela chuva torrencial. Isabela observou pela janela enquanto ele atravessava o jardim em direção ao anexo. A cena tinha algo de curiosamente vulnerável. Alexandre Vasconcelos, o poderoso empresário, lutando contra os elementos, sozinho na chuva. Quando ele retornou, minutos depois, estava completamente ensopado. O raio danificou a conexão principal, explicou, passando a mão pelos cabelos molhados. Precisa de reparo profissional. Teremos que esperar até amanhã. Uma pequena poça formava-se aos seus pés. Sem pensar, Isabela dirigiu-se a um armário próximo, onde sabia haver toalhas limpas. Pegou uma e ofereceu a ele. Você vai pegar um resfriado, disse ela suavemente. Alexandre pareceu momentaneamente surpreso com o gesto, mas aceitou a toalha, seus dedos roçando os dela por um instante. Obrigado, murmurou, secando o rosto. Terei que acender a lareira na sala principal. Sem eletricidade, o sistema de aquecimento não funcionará.
20 minutos depois, eles estavam sentados diante da lareira crepitante na ampla sala de estar, a única fonte de luz e calor na mansão agora silenciosa. Alexandre havia trocado de roupa. Usava agora uma calça de moletom e um suéter cinza simples, que o fazia parecer estranhamente mais acessível. Marina havia deixado o chá quente antes de se retirar para seus aposentos no pavilhão adjacente. Isabela segurava sua xícara com ambas as mãos, absorvendo o calor. O silêncio entre eles era diferente dos anteriores, menos tenso, mais contemplativo. Sua mãe. Alexandre falou repentinamente. Como ela era? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Ele nunca havia demonstrado interesse em sua vida antes. Ela era calorosa, respondeu após um momento. O tipo de pessoa que entrava em um ambiente e iluminava tudo. Sempre cuidando dos outros, sempre com um sorriso ou uma palavra gentil. Um leve sorriso tocou seus lábios com a memória. Ela adorava pintar, mesmo não tendo treinamento formal. Nossa casa era cheia de quadros, paisagens principalmente. Dizia que cada pintura era uma janela para outro mundo onde poderíamos escapar quando precisássemos. Alexandre a observava com atenção. E seu pai? Quieto, inteligente, professor de literatura. Foi ele quem me apresentou aos clássicos. Ela indicou o livro que ainda carregava. Ele acreditava que tudo o que precisávamos aprender sobre a vida estava nos livros, se soubéssemos onde procurar. Eles parecem ter sido pessoas extraordinárias, comentou Alexandre, seu olhar fixo nas chamas. Eram, concordou Isabela, sentindo o familiar aperto no peito que vinha com as lembranças. Foram meu mundo inteiro. E então você os perdeu. Não era uma pergunta, mas uma constatação carregada de algo que soava quase como compreensão. Isabela assentiu, incapaz de falar por um momento. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, disse Alexandre inesperadamente, sua voz mais baixa. Minha mãe 2 anos depois. Era a primeira informação pessoal que ele compartilhava, e Isabela o observou com novo interesse. Sinto muito. Um meio sorriso sem humor curvou seus lábios. Meu pai era um homem complicado. Acreditava que mostrar emoção era fraqueza, que sucesso nos negócios era a única medida válida de um homem. Ele tomou um gole de chá antes de continuar. Minha mãe era o oposto. Gentil, emotiva. Nunca entendi como 2 seres tão diferentes poderiam estar juntos. Talvez se completassem de alguma forma, sugeriu Isabela. Alexandre a estudou por um momento. Talvez, ou talvez ela simplesmente não tivesse escolha. Casamentos arranjados por conveniência não eram incomuns em sua época. O comentário pairou entre eles, carregado de implicações não ditas sobre seu próprio arranjo. E mesmo assim, continuou ele, seu olhar retornando ao fogo. Ela chorou quando ele morreu, genuinamente. Isabela observou o perfil de Alexandre à luz trêmula da lareira. Havia algo em sua expressão que nunca tinha visto antes. Uma vulnerabilidade fugaz, rapidamente mascarada. As pessoas podem encontrar conexões nos lugares mais inesperados, disse ela suavemente. Seus olhares se encontraram através do espaço entre eles, e por um momento, breve, mas inegável, algo mudou na atmosfera da sala. O momento foi quebrado quando um novo trovão sacudiu as janelas. Isabela sobressaltou-se, derramando algumas gotas de chá. Está ficando tarde, disse Alexandre, colocando sua xícara na mesa de centro. Deveria tentar dormir um pouco. Posso acompanhá-la até seu quarto? Enquanto caminhavam pelos corredores escuros, iluminados apenas pela lanterna do celular, um estranho pensamento ocorreu a Isabela. Naquela noite de tempestade, isolados do mundo exterior, ela tinha vislumbrado um lado de Alexandre Vasconcelos que poucos conheciam. E talvez, apenas talvez, houvesse mais neste casamento do que um simples acordo de conveniência. A chuva continuava a cair na manhã seguinte, mais branda agora, um murmúrio constante contra as janelas da mansão. Isabela acordou com o som de pessoas trabalhando.
vozes masculinas e ferramentas metálicas ecoando pelos corredores. Quando saiu do quarto, encontrou técnicos restaurando a energia elétrica sob a supervisão atenta de Marina. O senhor Vasconcelos ligou bem cedo, explicou a governanta ao vê-la. Enviou uma equipe especial para consertar o gerador e verificar se a tempestade não causou outros danos estruturais. Isabela assentiu, uma leve decepção instalando-se em seu peito. Parte dela esperava que Alexandre ainda estivesse em casa, que a conexão da noite anterior tivesse alguma continuidade. Ele mencionou quando voltaria. O olhar gentil de Marina continha uma compreensão que fez Isabela corar suavemente. Disse que tentaria retornar para o jantar, mas pediu para não esperarmos caso se atrase. Aparentemente há muitos problemas nas empresas devido às inundações na cidade. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil na rotina da mansão Vasconcelos. Alexandre ainda mantinha seu ritmo intenso de trabalho, mas começou a chegar mais cedo algumas noites. Ocasionalmente, convidava Isabela para jantar fora, em restaurantes discretos e elegantes. As conversas entre eles fluíam mais facilmente agora, revelando interesses surpreendentemente compatíveis em literatura, música clássica e arte. Temas que Alexandre conhecia com a mesma profundidade e precisão que aplicava aos negócios. Numa tarde de domingo, enquanto caminhavam pelos jardins extensos da propriedade, Isabela reuniu coragem para perguntar algo que a intrigava desde a noite da tempestade. Alexandre, como foi crescer sem seus pais? Ele diminuiu o passo, seu olhar fixando-se nas roseiras à distância antes de responder. Solitário, principalmente. Fui enviado para internatos na Europa. Meu tio, que assumiu os negócios da família, acreditava em educação rigorosa e distância emocional. Seu tom era factual, desprovido de autopiedade. Aprendi cedo que vulnerabilidade era um luxo que não podia me dar. Isabela absorveu suas palavras, vendo nelas a origem da armadura que ele usava diariamente. Isso explica muita coisa, disse ela suavemente. Alexandre lançou-lhe um olhar questionador. A maneira como você mantém todos à distância, explicou Isabela. Como se qualquer aproximação fosse uma ameaça. Por um momento, pensou ter cruzado uma linha invisível. O rosto de Alexandre endureceu, mas então, surpreendentemente, ele soltou um suspiro quase imperceptível. É tão óbvio assim? Para quem observa com atenção. Um silêncio contemplativo seguiu-se enquanto continuavam caminhando. As folhas de outono caíam ao redor deles, criando um tapete dourado e vermelho sob seus pés. E quanto a você? Perguntou ele finalmente. Como foi viver com seus primos depois da tragédia? Isabela hesitou. Raramente falava sobre aquele período de sua vida. Foi sobreviver. Mais que viver. Respondeu honestamente. Eles me acolheram, mas nunca me aceitaram realmente. Eu era uma obrigação, não uma pessoa. Eles a exploraram, observou Alexandre, uma dureza repentina em sua voz. Não tinham muitas condições financeiras, Isabela tentou justificar, embora sem muita convicção. Não estou falando de dinheiro, Isabela. Estou falando de dignidade humana básica. Ele parou, virando-se para encará-la. Sei mais sobre sua situação com eles do que deixei transparecer. Quando seus primos me procuraram com aquela proposta indecente, mandei investigá-los. O que descobri foi perturbador. Isabela sentiu um nó formar-se em sua garganta. O que exatamente você descobriu? Que você trabalhava praticamente como empregada doméstica sem remuneração. Que abandonou seus estudos porque eles se recusaram a pagar sua escola. Que a pequena herança deixada por seus pais misteriosamente desapareceu sob a administração deles. Isabela desviou o olhar, envergonhada. Não pela situação em si, mas por ter sido exposta dessa forma. Por que aceitou se casar comigo então? Perguntou em voz baixa. Por pena? Não, respondeu Alexandre com firmeza. Por admiração. Isso a pegou de surpresa. Admiração? Pelos relatórios que recebi, apesar de tudo o que passou, você nunca se tornou amarga ou cruel.
Continuou gentil, trabalhadora, honesta. Seus olhos escuros fixaram-se nos dela com intensidade incomum. Pessoas que passaram por menos que você se tornam destruídas por dentro, mas você preservou sua essência. Isabela não soube como responder, tocada profundamente por suas palavras. Além disso, continuou ele com um leve sorriso, precisava de uma esposa sem segundas intenções. Alguém que não estivesse interessada apenas em minha fortuna ou posição. Como pode ter certeza que não tenho segundas intenções? Perguntou ela, um traço de humor em sua voz. O sorriso de Alexandre ampliou-se. Você ainda não pediu um cartão de crédito ilimitado ou uma viagem a Paris. A maioria das mulheres que conheço teria limpo minhas contas em uma semana. Isabela riu, um som genuíno que pareceu surpreender a ambos. Era a primeira vez que ria assim desde que chegara à mansão. O olhar de Alexandre suavizou-se, observando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Naquele momento, uma brisa mais forte soprou, fazendo-a estremecer em seu suéter leve. Está ficando frio, observou Alexandre. Deveríamos voltar. Na manhã seguinte, Isabela acordou com uma garganta arranhando e o corpo dolorido. Uma febre leve a manteve na cama, apesar de seus protestos de que estava bem. O médico já está a caminho, informou Marina, ajustando as cortinas para filtrar a luz intensa que incomodava os olhos sensíveis de Isabela. Não é necessário incomodar um médico por causa de um simples resfriado, protestou ela. Ordens do Sr. Vasconcelos, respondeu Marina com um sorriso conhecedor. Ele ligou 3 vezes esta manhã para verificar seu estado. Isabela não conseguiu esconder sua surpresa. Alexandre, preocupado com um simples resfriado, o médico diagnosticou uma gripe moderada, recomendando repouso e medicação. Mal havia saído quando o telefone de Isabela tocou, um modelo novo que Alexandre insistira que ela aceitasse. Como está se sentindo? A voz dele soava tensa do outro lado da linha. É só uma gripe, respondeu ela, secretamente tocada por sua preocupação. Estarei bem em alguns dias. O Dr. Mendes é o melhor infectologista da cidade. Se ele disse para repousar, é exatamente o que você deve fazer. Havia algo estranhamente intenso em sua preocupação que intrigou Isabela. Alexandre, não é nada sério, realmente. Um silêncio breve seguiu-se. Minha mãe morreu de pneumonia, disse ele finalmente, a voz mais baixa. O que começou como um resfriado simples evoluiu rapidamente porque ela era teimosa demais para procurar tratamento adequado. O coração de Isabela apertou-se com a revelação. Sinto muito. Eu não sabia. Não tinha como saber, respondeu ele, o tom voltando ao normal. Apenas, cuide-se, sim? Estarei em casa mais cedo hoje. A promessa era incomum vindo dele e se concretizou. Pouco depois das 5, Isabela ouviu a porta de seu quarto abrir suavemente. Alexandre entrou, ainda em traje formal de trabalho, trazendo pessoalmente uma bandeja com sopa caseira. Marina disse que você mal tocou no almoço, comentou, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. Isabela se ajeitou contra os travesseiros, constrangida com sua aparência, cabelos despenteados, rosto corado pela febre. Não estava com fome, justificou, mas isso cheira maravilhosamente. Receita da minha mãe, disse ele, surpreendendo-a novamente. Uma das poucas coisas que guardei dela. Sempre preparava quando eu ficava doente. Havia algo profundamente íntimo naquela revelação. O poderoso Alexandre Vasconcelos compartilhando uma memória preciosa de infância. Você mesmo preparou? Perguntou ela, incrédula. Um sorriso quase tímido, uma expressão que jamais esperaria ver nele, curvou seus lábios. Não sou completamente inútil na cozinha, sabia? Antes de Marina, eu vivia sozinho por escolha. Aprendi o básico para sobreviver. Enquanto Isabela tomava a sopa, Alexandre sentou-se na beira da cama, mantendo uma distância respeitosa, mas ainda assim mais próximo do que jamais estivera. Está ajudando? Perguntou quando ela terminou. Está perfeita, respondeu sinceramente. Obrigada. Ele assentiu,
parecendo genuinamente satisfeito. Por um momento ficaram em silêncio, um silêncio confortável diferente da tensão dos primeiros dias. Alexandre, Isabela começou hesitantemente. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Pode tentar, respondeu ele, uma sombra de seu habitual controle retornando. Por que nunca se casou antes? Quero dizer, você é... Ela parou subitamente constrangida. Sou... Provocou ele, um brilho divertido nos olhos. Bem-sucedido, completou ela diplomaticamente, sentindo as bochechas esquentarem além da febre. E não... desagradável de se olhar. Um riso breve e genuíno escapou dele, o primeiro que ela ouvia. Não desagradável? Que elogio arrebatador, senhora Vasconcelos. Isabela não pôde evitar sorrir também. Você sabe o que quero dizer. Ele considerou a pergunta por um momento antes de responder. Digamos que tenho uma saudável desconfiança de relacionamentos baseados em interesse. A maioria das mulheres que conheci estavam mais interessadas no meu patrimônio do que na minha pessoa. Deve ser solitário, observou ela suavemente. Algo vulnerável passou rapidamente pelo rosto dele. Às vezes. Mas aprendi a viver com isso. Ele se levantou, pegando a bandeja vazia. Você precisa descansar. Quer que eu peça a Marina para trazer algo para ler? Isabela balançou a cabeça. Na verdade, acho que vou dormir um pouco. A medicação está me deixando sonolenta. Ele assentiu, dirigindo-se à porta. Antes de sair, porém, virou-se. Isabela? Sim? Estou feliz que esteja aqui, disse simplesmente, e saiu antes que ela pudesse responder. Nos dias que se seguiram, enquanto Isabela se recuperava, algo fundamental mudou em sua dinâmica com Alexandre. Ele começou a chegar mais cedo do trabalho, frequentemente passando pelo quarto dela para verificar sua recuperação. Traziam-lhe livros da biblioteca e às vezes sentava-se para discutir passagens que ela havia sublinhado. Uma tarde, já recuperada, Isabela desceu até o estúdio de música, um cômodo que havia descoberto, mas nunca explorado completamente. O magnífico piano de cauda no centro do aposento a atraía. Sentou-se timidamente e tocou algumas notas experimentais, recordando as aulas básicas que tivera na infância. Não sabia que tocava. A voz de Alexandre a sobressaltou. Ele estava parado à porta, observando-a com interesse. Mal sei tocar, admitiu ela. Tive algumas aulas quando criança, mas parei quando... quando tudo mudou. Alexandre atravessou a sala e sentou-se ao seu lado no banco do piano, a proximidade fazendo seu coração acelerar de maneira inesperada. Posso? Perguntou ele, indicando o teclado. Quando Isabela assentiu, suas mãos moveram-se sobre as teclas com graciosidade surpreendente, produzindo uma melodia melancólica que encheu o ambiente. Chopin, ela reconheceu, admirada com sua habilidade. Onde aprendeu a tocar assim? Perguntou quando ele terminou. Internato suíço. Era obrigatório aprender um instrumento. Um sorriso irônico tocou seus lábios. Inicialmente odiei, mas eventualmente descobri que era uma forma de escape. Quando toco, não penso em mais nada. É lindo, disse ela sinceramente. Posso te ensinar se quiser, ofereceu ele, sua voz mais suave do que o habitual. O coração de Isabela acelerou ainda mais. Eu gostaria disso. Os olhos de Alexandre, geralmente tão controlados, refletiam algo novo quando encontraram os dela. Uma calidez que transformava completamente sua expressão. Por um momento, o tempo pareceu suspender-se, o espaço entre eles carregado de possibilidades não ditas. Então, num movimento quase imperceptível, ele se inclinou ligeiramente em sua direção. Isabela permaneceu imóvel, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Quando seus lábios tocaram os dela, o contato foi tão suave como o roçar de uma pena. Diferente do beijo formal de seu casamento, este era real. Hesitante no início, depois mais confiante quando ela respondeu. As mãos de Alexandre permaneceram respeitosamente sobre o piano.
Apenas seus lábios conectados em uma exploração delicada que fez o mundo ao redor deles desaparecer. Quando finalmente se separaram, ambos pareciam igualmente surpresos pelo que havia acontecido. Alexandre começou, então parou, aparentemente incapaz de encontrar as palavras certas. Algo inédito para um homem sempre tão articulado. Os dedos de Isabela tocaram seus próprios lábios, onde ainda podia sentir o calor dos dele. Eu pensei, disse ele finalmente, sua voz mais rouca que o normal, que quando me casei com você, seria apenas um arranjo prático. Nunca imaginei que... O quê? Encorajou ela suavemente quando ele não completou. Seus olhos, sempre tão medidos e cautelosos, agora estavam abertos e vulneráveis. Nunca imaginei que sentiria algo assim, admitiu num tom quase confessional. Algo que não consigo controlar ou analisar. Isabela sentiu uma onda de calor espalhar-se por seu peito com aquelas palavras. A confissão mais honesta que ele já havia feito. Eu também sinto, sussurrou ela, reunindo coragem para sua própria confissão. O olhar de Alexandre intensificou-se, buscando confirmação em sua expressão. O que quer que tenha visto pareceu tranquilizá-lo, pois um leve sorriso transformou seu rosto, suavizando as linhas geralmente tensas. Estamos em território desconhecido aqui, advertiu ele. Não sei como ser, diferente do que sempre fui. Não estou pedindo que seja diferente, respondeu Isabela, encontrando uma confiança que nem sabia possuir. Apenas que seja verdadeiro, como agora. Alexandre tocou seu rosto com delicadeza, como se ela fosse feita de porcelana preciosa. Acho que posso tentar isso. E quando seus lábios encontraram os dela novamente, havia uma promessa silenciosa naquele beijo. O começo de algo que nenhum dos dois havia planejado, mas que talvez fosse mais valioso que qualquer acordo já negociado entre eles. As semanas seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas profunda na mansão Vasconcelos. O que antes parecia apenas uma casa imponente e fria, começava a ganhar ares de um verdadeiro lar. Isabela, agora mais confiante em seu papel, trouxe pequenas mudanças. Flores frescas nos aposentos principais, músicas suaves ecoando pelos corredores anteriormente silenciosos, livros espalhados estrategicamente em mesinhas de canto, convidando à leitura. Marina, a governanta, observava as mudanças com aprovação silenciosa. Certa manhã, enquanto Isabela arranjava um vaso de girassóis na sala de música, a mulher mais velha comentou: Em 20 anos trabalhando para o senhor Vasconcelos, nunca ouvi sorrir tanto quanto nas últimas semanas. Isabela corou levemente. Ele sorri? No trabalho, quero dizer. Sempre imaginei que mantivesse a mesma expressão séria por lá. Marina riu discretamente. Carlos, o motorista, me disse que outro dia o pegou assobiando no carro. Assobiando! O pessoal do escritório está em choque. O comentário, aparentemente simples, aqueceu o coração de Isabela. A ideia de que sua presença pudesse afetar Alexandre tão profundamente era simultaneamente assustadora e maravilhosa. As lições de piano tornaram-se um ritual diário. Alexandre demonstrou-se um professor paciente, mas exigente, celebrando cada pequeno progresso de Isabela com um entusiasmo contido que, vindo dele, equivalia a fogos de artifício. As noites agora frequentemente os encontravam sentados juntos na biblioteca, cada um com seu livro, compartilhando trechos favoritos ou simplesmente desfrutando da companhia silenciosa um do outro. Um tipo de intimidade que Isabela nunca havia experimentado antes. O toque entre eles evoluiu naturalmente. Dedos que se encontravam ao passar páginas, mãos que se demoravam ao servir chá, beijos que se tornavam gradualmente mais profundos, mais confiantes. Havia um respeito mútuo nessa progressão, uma compreensão tácita de que o tempo era seu aliado, não seu inimigo. Numa terça-feira chuvosa, enquanto jantavam sozinhos na sala de refeições íntima, a enorme sala de jantar formal raramente era utilizada, Alexandre surpreendeu Isabela com uma pergunta inesperada. Você nunca pensou em retomar seus estudos? Ela pousou o garfo,
considerando a questão. Pensei várias vezes, mas parecia um sonho distante demais. E agora? Isabela estudou seu rosto, tentando entender o propósito da pergunta. Agora, bem, suponho que seria possível. Mas não sei se ainda me lembro como estudar adequadamente. Alexandre tomou um gole de vinho antes de responder. Conversei com o reitor da Universidade Central hoje. A Faculdade de Artes tem um programa especial para alunos que precisaram interromper sua formação. O coração de Isabela acelerou. Você fez isso? Apenas uma consulta preliminar, respondeu ele, seu tom casual contradizendo o brilho intenso em seus olhos. O processo seletivo acontece em 3 meses. Tempo suficiente para você se preparar, se estiver interessada. Isabela sentiu uma emoção intensa brotar em seu peito. Não apenas pela possibilidade em si, mas pelo fato de que Alexandre havia pensado nisso, havia se importado o suficiente para agir. Eu não sei o que dizer. Diga que vai considerar, sugeriu ele. É apenas uma opção, Isabela. Seu futuro deve ser moldado por suas escolhas, não pelas circunstâncias ou pelas decisões de outras pessoas. Uma sombra cruzou seu rosto. Nem mesmo as minhas. Era a primeira vez que ele se referia, ainda que indiretamente, à natureza forçada de seu casamento. Isabela estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos encontrando os dele. Obrigada, disse simplesmente. Vou considerar sim. O sorriso que Alexandre lhe deu então continha uma vulnerabilidade rara, quase boiante, que fez seu coração saltar. Mais tarde, naquela noite, enquanto caminhavam juntos pelo corredor em direção a seus quartos separados, um arranjo que não havia mudado apesar da crescente intimidade entre eles. Alexandre parou na porta do quarto dela. Boa noite, Isabela, disse ele, a voz suave na penumbra do corredor. Em vez de responder, ela se ergueu na ponta dos pés e o beijou. Diferente dos beijos anteriores, contidos e gentis, este carregava uma intensidade nova. Uma decisão silenciosa que fez Alexandre recuar levemente, seus olhos questionadores. Isabela. Não quero mais dormir sozinha. Ela sussurrou, sua coragem surpreendendo a ambos. Alexandre estudou seu rosto, procurando qualquer sinal de hesitação ou dúvida. Tem certeza? Não quero que se sinta. Tenho certeza, interrompeu ela, sua voz mais firme agora. Absoluta. A expressão dele se suavizou, uma mistura de desejo e ternura que fez o coração de Isabela acelerar ainda mais. Silenciosamente, Alexandre estendeu a mão, um convite que ela aceitou sem hesitação. Em seu quarto, um espaço que Isabela nunca havia visto antes, surpreendentemente acolhedor com suas cores escuras e madeiras nobres, eles se moviam com a cautela reverente de exploradores em território sagrado. Cada toque, cada carícia, uma descoberta preciosa. Alexandre foi gentil, além de qualquer expectativa, atento a cada reação dela, paciente com sua inexperiência, guiando-a com palavras suaves e toques cuidadosos. Quando finalmente se tornaram um, Isabela sentiu-se completa de uma maneira que jamais imaginara possível. Depois, deitada contra o peito dele, ouvindo o ritmo constante de seu coração, ela percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era apenas a intimidade física, mas algo mais profundo, uma barreira invisível que finalmente havia caído. No que está pensando? Murmurou Alexandre, seus dedos traçando padrões suaves ao longo de suas costas. Que nunca imaginei que seria assim, respondeu ela honestamente. Tão certo? Sugeriu ele quando ela não completou. Isabela ergueu o rosto para encontrar seus olhos. Sim, como se finalmente estivesse onde deveria estar. Alexandre a fitou com uma intensidade que fez seu coração saltar. Eu te amo, Isabela. As palavras ditas sem qualquer preâmbulo a deixaram momentaneamente sem fala. Era a primeira vez que ele as pronunciava. A primeira vez, ela suspeitava, que as dizia a qualquer pessoa em muito tempo. Não planejei isso, continuou ele, sua voz mais baixa. Na verdade, lutei contra.
Passei anos construindo defesas para nunca precisar sentir isso. Sua mão encontrou o rosto dela, dedos delicados contra sua bochecha. Mas aqui estou, completamente rendido. Lágrimas inesperadas brotaram nos olhos de Isabela. Eu também te amo, sussurrou ela, mais do que imaginei ser possível. Quando adormeceram, entrelaçados, como se temessem se separar mesmo no sono, Isabela sentiu uma paz que nunca conhecera antes, como se todas as peças de sua vida, até mesmo as mais dolorosas, finalmente fizessem sentido ao conduzi-la até ali. O relacionamento deles floresceu nas semanas seguintes, uma transformação que não passou despercebida pelos funcionários da mansão ou pelos associados de Alexandre. Os executivos que antes o temiam notavam agora uma mudança sutil em sua abordagem. Ainda rigoroso e brilhante nos negócios, mas menos implacável, mais disposto a ouvir perspectivas diferentes. Em casa, Alexandre começou a delegar mais responsabilidades, chegando mais cedo, frequentemente trabalhando em seu escritório doméstico, em vez de permanecer na empresa até tarde da noite. Nos fins de semana, surpreendeu Isabela com pequenas viagens, não a destinos glamourosos, mas a lugares que sabia que ela apreciaria. Um festival literário numa cidade histórica, uma exposição de arte onde obras de pequenos artistas locais eram exibidas, uma pequena vila costeira, onde podiam caminhar anônimos pela praia. Uma tarde, enquanto voltavam de um desses passeios, Isabela notou uma tensão incomum em Alexandre. Seus dedos tamborilavam no volante. Ele insistira em dirigir pessoalmente naquele dia. E seu olhar parecia distante. Aconteceu algo? Perguntou ela preocupada. Alexandre hesitou antes de responder. Recebi uma ligação interessante ontem, de um investigador particular que contratei há algum tempo. Isabela esperou, sentindo que havia mais por vir. Ele encontrou algumas irregularidades nos negócios dos seus primos, continuou Alexandre, seu tom deliberadamente neutro. Aparentemente a dívida que eles alegavam ter comigo era fabricada. Os documentos que apresentaram eram falsificados. Isabela sentiu uma onda gelada percorrer seu corpo. O que isso significa? Significa que eles cometeram fraude, respondeu Alexandre, seus dedos apertando o volante com mais força. Usaram documentos falsos para vender você, essencialmente. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de implicações. Finalmente, Isabela encontrou voz para perguntar: o que você vai fazer? Alexandre suspirou profundamente. O que você quer que eu faça, Isabela? Eles poderiam enfrentar acusações criminais sérias se eu levar isto adiante. A pergunta a pegou de surpresa. Nunca havia considerado que teria voz nesta decisão. Eu não sei, admitiu. Parte de mim quer que eles paguem pelo que fizeram, não apenas comigo, mas provavelmente com outros também. Ela respirou fundo. Mas outra parte pensa que eles já perderam o que realmente importava. E o que seria? Controle sobre mim, respondeu simplesmente. A capacidade de me manipular. E... Ela hesitou antes de completar. Se não fosse por eles, eu nunca teria te conhecido. Alexandre a observou por um longo momento antes de voltar os olhos para a estrada. Há uma opção intermediária. Posso garantir que eles nunca mais possam prejudicar ninguém, sem necessariamente enviá-los para a prisão. Como? Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Tenho alguma influência nos círculos financeiros. Posso garantir que certos caminhos se fechem para eles, que certas oportunidades desapareçam. Nada ilegal, apenas consequências naturais de suas próprias ações. Isabela considerou a proposta. Isso parece justo, decidiu finalmente. Alexandre assentiu, como se já esperasse esta resposta. Há mais uma coisa. Sobre a herança dos seus pais que desapareceu. Existe uma possibilidade real de recuperá-la, com juros. Isso fez Isabela virar-se completamente para ele. Como assim? Meus investigadores encontraram traços do dinheiro. Seus primos não o perderam em investimentos ruinosos como alegaram. Eles o esconderam,
provavelmente planejando acessá-lo quando você não estivesse mais por perto para questionar. A revelação foi como um soco no estômago. A ideia de que eles haviam mentido tão descaradamente, roubado o último vestígio material de seus pais. Quero de volta, disse ela firmemente. Não pelo valor, mas pelo que representa. Alexandre estendeu a mão e apertou a dela. Considere feito. 2 semanas depois, Isabela recebeu um e-mail de um escritório de advocacia sobre a recuperação de um ativo familiar. Anexado estava um documento detalhando a transferência de uma soma considerável para uma conta recém-aberta em seu nome. Naquela mesma tarde, uma ligação de Márcia, a primeira desde o casamento, veio carregada de acusações raivosas e mal disfarçadas. O que você fez? Exigiu sua prima, a voz trêmula. Rogério foi chamado em 3 bancos diferentes hoje. Nossas contas estão congeladas, nossos empréstimos cancelados. Isabela respirou fundo, uma calma surpreendente tomando conta dela. Eu não fiz nada, Márcia. Talvez seja apenas o universo equilibrando as coisas. Foi aquele seu marido, não foi? Ele está nos arruinando. Ele está protegendo o que é meu, respondeu Isabela com uma firmeza que jamais teria demonstrado meses antes. Como vocês deveriam ter feito todos esses anos? Você nos deve tudo, gritou Márcia. Nós te criamos quando ninguém mais queria. A crueldade do comentário deveria tê-la ferido, mas Isabela descobriu que as palavras não tinham mais poder sobre ela. Não devo nada a vocês. A dívida, se alguma vez existiu, foi paga muitas vezes com meu trabalho, minha juventude, e finalmente com minha própria vida, quando me venderam como mercadoria. Sua voz estava calma, controlada. Não ligarei para a polícia sobre a fraude que cometeram. Considere isso meu último ato de consideração familiar. Antes que Márcia pudesse responder, Isabela desligou. Suas mãos tremiam levemente, mas não de medo, de libertação. Quando Alexandre chegou em casa aquela noite, ela o esperava no jardim, seu lugar favorito na propriedade. Ao vê-lo se aproximar, sentiu o coração acelerar como sempre acontecia agora. Não mais de apreensão, mas de genuína alegria. Márcia ligou hoje, informou quando ele se sentou ao seu lado no banco de pedra. Alexandre ergueu uma sobrancelha. E como foi? Libertador, respondeu com um pequeno sorriso. Acho que finalmente deixei o passado para trás. Ele tomou suas mãos nas dele. Tenho algo para te mostrar. Do bolso interno do paletó, retirou um envelope elegante e o entregou a ela. Dentro, Isabela encontrou documentos legais que a princípio não compreendeu completamente. Quando finalmente entendeu o significado, ergueu os olhos para Alexandre, atônita. Você transferiu metade das suas ações para o meu nome? Ele assentiu, seu olhar intenso. Metade de tudo que possuo agora é oficialmente seu. Não como minha esposa, mas como uma pessoa por direito próprio. Alexandre, isso é milhões, ela balbuciou, ainda tentando processar a magnitude do gesto. Bilhões, na verdade, corrigiu ele com um leve sorriso. Mas não é sobre o dinheiro, Isabela. Então, sobre o que é? Seus olhos, antes sempre tão guardados, agora estavam completamente abertos para ela. É sobre confiança, é sobre igualdade, é sobre garantir que você nunca mais se sinta sem opções ou poder na vida. Lágrimas brotaram nos olhos de Isabela. Eu não preciso disso para ficar com você, sabia? Eu ficaria mesmo sem nada. Eu sei, respondeu ele suavemente. É exatamente por isso que quero que tenha tudo. Naquele momento, sentados no jardim enquanto o sol se punha, Isabela compreendeu a verdadeira extensão da transformação de Alexandre e da sua própria. O casamento que começara como uma prisão havia se tornado a mais inesperada forma de libertação para ambos. Quando ele a beijou, sob o céu róseo do entardecer, Isabela sentiu-se não apenas amada, mas verdadeiramente vista pela primeira vez em sua vida. 5 anos depois. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas de linho, criando padrões dourados no chão de madeira polida.
Isabela contemplava a paisagem pela janela aberta, o aroma de jasmim do jardim invadindo suavemente o quarto. Uma brisa gentil agitava os cabelos soltos em seu rosto, enquanto ela acariciava distraidamente a pequena protuberância em seu ventre, seu segundo milagre a caminho. A casa que agora chamavam de lar era muito diferente da imponente mansão onde começaram. Situada em um bairro arborizado, tinha dimensões mais modestas, mas uma alma que a antiga residência jamais possuíra. Cada cômodo carregava a marca deles, livros organizados por tema e não por cor na biblioteca aconchegante, paredes decoradas com obras de artistas emergentes que Isabela descobrira em suas viagens, e fotografias de família, tantas fotografias, registrando os momentos de felicidade dos últimos anos. Um barulho de risadas infantis invadiu seus pensamentos. Isabela sorriu, dirigindo-se ao jardim onde Alexandre brincava com Laura, sua filha de 3 anos. A imagem ainda a comovia. O outrora temido magnata dos negócios, curvado sobre o gramado, fingindo ser um dragão enquanto a menina, com uma coroa de flores torta na cabeça, o atacava com uma espada de plástico. "Rendição! Peço rendição, valente princesa!" exclamava Alexandre dramaticamente, caindo no gramado em câmera lenta, para deleite da pequena. Laura, com seus olhos escuros idênticos aos do pai e os cachos castanhos como os da mãe, ria descontroladamente enquanto subia triunfante sobre o dragão derrotado. Isabela observava a cena recostada no batente da porta, seu coração transbordando. Quem poderia imaginar, naquele dia de casamento forçado, que este seria seu futuro? Alexandre ergueu os olhos e a viu. Mesmo depois de todos esses anos, o olhar que trocaram continha a eletricidade do primeiro momento de conexão genuína entre eles, aquela noite de tempestade quando as barreiras começaram a cair. "Mamãe, eu derrotei o dragão!" anunciou Laura orgulhosamente, correndo em sua direção. "Eu vi, minha corajosa", respondeu Isabela, abaixando-se cuidadosamente para abraçar a filha. "Uma verdadeira heroína." Alexandre levantou-se, sacudindo a grama de suas roupas casuais, calça jeans e camiseta simples, tão diferentes dos ternos impecáveis que antes pareciam uma segunda pele. Aproximou-se delas com um sorriso que ainda fazia o coração de Isabela acelerar. "Como estão minhas 2 princesas hoje?" perguntou, beijando a testa de Isabela e acariciando gentilmente seu ventre. 3, corrigiu Isabela com um sorriso. "Esqueceu que o médico confirmou ontem? É uma menina." Os olhos de Alexandre brilharam de emoção, aquela vulnerabilidade que apenas sua família tinha permissão de testemunhar. "Mais uma princesa para nosso reino", murmurou, abraçando-as. "Sou o homem mais sortudo do mundo." A tarde avançava tranquila enquanto preparavam juntos um jantar especial. Era seu aniversário de casamento. 5 anos desde aquela cerimônia tensa que nenhum deles poderia imaginar onde conduziria. Laura ajudava entusiasticamente, espalhando mais farinha pelo balcão do que na massa que tentavam preparar. Alexandre, revelando-se um cozinheiro surpreendentemente talentoso ao longo dos anos, guiava pacientemente as pequenas mãos da filha. "Assim, princesa, com movimentos suaves", instruía ele, demonstrando como sovar a massa. O telefone tocou e Isabela atendeu enquanto secava as mãos no avental. "Isabela? Aqui é Rodrigo da galeria." A voz do outro lado soava animada. "Tenho notícias fantásticas. Aquele colecionador de Nova York, sim, ele mesmo, acabou de adquirir toda a sua série Renascimento. E mais, quer encomendar uma nova coleção exclusiva." Isabela sentiu as pernas fraquejarem ligeiramente, apoiando-se no balcão. "Todos os 7 quadros? Isso é... Rodrigo, isso é incrível! É sua maior venda até agora", continuou o galerista entusiasmado. "E a exposição em Paris está praticamente confirmada para outubro. Preciso dos detalhes da nova coleção até semana que vem. Podemos conversar amanhã no almoço?" Quando desligou, Alexandre a observava com uma expressão expectante. "Foi o Rodrigo", explicou ela, ainda processando a notícia. "Vendemos toda a série Renascimento.
E Paris está confirmada. Alexandre abriu um sorriso radiante, mas não surpreso. Nunca duvidara do talento dela. Desde que Isabela completara seu curso de artes, 3 anos intensos de estudo, enquanto descobria sua verdadeira paixão pela pintura, ele fora seu maior incentivador, transformando um dos quartos da casa em um estúdio profissional equipado com tudo o que ela poderia precisar. Isso merece uma comemoração especial, declarou ele, pegando Laura no colo. O que você acha, princesa? Devemos abrir aquele espumante que guardamos para ocasiões importantes? E mais chocolate na sobremesa, acrescentou a pequena, sempre atenta às oportunidades. Isabela riu, sentindo uma gratidão imensa envolvê-la. Sua carreira artística florescia, não por conexões de seu marido, embora ele tivesse oferecido, mas por seu próprio mérito e esforço. Alexandre entendera desde o princípio que ela precisava trilhar seu próprio caminho, conquistar seu espaço por si mesma. O jantar foi perfeito em sua simplicidade aconchegante. Depois de colocar Laura para dormir, com direito a 2 histórias e uma canção de ninar, Isabela e Alexandre finalmente tiveram um momento só deles no terraço, sob um céu estrelado impressionante. Tenho algo para você, disse Alexandre, entregando-lhe uma pequena caixa azul turquesa. Dentro, Isabela encontrou um delicado colar de prata, com 5 pequenas estrelas de diamantes. É lindo, sussurrou, emocionada com o simbolismo. Uma estrela para cada ano juntos, explicou Alexandre, ajudando-a a colocar o colar, com espaço para muitas mais. Seus dedos demoraram-se na nuca dela, um toque familiar que ainda despertava arrepios. Não acreditaria se alguém me dissesse, há 5 anos, que encontraria tanta felicidade, continuou ele. Você transformou minha vida, Isabela. Ela virou-se para encará-lo, tocando seu rosto com ternura. Nós nos transformamos mutuamente. É disso que se trata o verdadeiro amor, não é? De crescer juntos, de nos tornarmos melhores um pelo outro. Alexandre assentiu, seus olhos refletindo o brilho das estrelas. Lembra-se do que me disse naquela primeira noite, quando finalmente começamos a falar de verdade durante a tempestade? Que às vezes encontramos conexões nos lugares mais inesperados. Ele sorriu, entrelaçando seus dedos nos dela. Nunca imaginei o quanto isso seria verdade. O relógio marcava quase 00:30 quando entraram no quarto principal. Agora um santuário compartilhado muito diferente dos aposentos separados do início. Na mesa de cabeceira do lado de Isabela, repousava o exemplar gasto de Orgulho e Preconceito, que pertencera à sua mãe, um lembrete constante de suas raízes e da jornada percorrida. No que está pensando? Perguntou Alexandre, notando seu olhar contemplativo enquanto escovava os cabelos diante do espelho. Em como a vida é imprevisível, respondeu ela pousando a escova. Em como algo que começa na dor pode se transformar em alegria. Às vezes me pergunto o que meus pais pensariam de tudo isso. Alexandre aproximou-se, abraçando-a por trás, seu olhar encontrando o dela no reflexo. Tenho certeza que estariam orgulhosos da mulher extraordinária que você se tornou. Uma artista talentosa, uma mãe dedicada, uma esposa que ensinou um homem fechado a abrir seu coração novamente. Isabela sorriu, recostando-se contra ele. E você, o implacável Alexandre Vasconcelos, temido nos círculos empresariais, domesticado por uma simples professora de artes. Ele riu, um som que antes era raro, agora frequente em sua casa. Não me considero exatamente domesticado. Digamos que encontrei prioridades melhores. Era verdade. Nos últimos anos, Alexandre havia reorganizado completamente sua vida profissional. Ainda comandava seu império, mas delegava muito mais. Recusava-se a trabalhar nos finais de semana e utilizava parte significativa de sua fortuna para criar fundações educacionais que ofereciam oportunidades para jovens talentosos de origens desfavorecidas. Recebi notícias da fundação hoje, comentou ele, como se lesse seus pensamentos. A primeira turma de bolsistas está se formando no próximo mês. 25 jovens que provavelmente não teriam chances de educação superior. O orgulho em sua voz era palpável,
Este projeto em particular era especial para ambos, nascido das experiências pessoais de Isabela e da crescente consciência social de Alexandre. Deveríamos estar presentes na cerimônia, sugeriu Isabela. Significaria muito para eles. Já está na agenda, confirmou ele. Não perderia por nada. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na varanda ensolarada, Laura brincando no jardim sob o olhar atento da babá, Alexandre surpreendeu Isabela com uma proposta inesperada. O que acha de uma viagem? Apenas nós três, antes da chegada da nova integrante da família. Isabela inclinou a cabeça, curiosa. Para onde? Estava pensando na casa de praia na costa amalfitana, aquela vila do século X que compramos ano passado e ainda não tivemos tempo de visitar adequadamente. A ideia era tentadora. A propriedade na Itália havia sido um achado, uma construção histórica aninhada nas falésias com vista para o Mediterrâneo, com um jardim exuberante cheio de limoeiros e buganvílias. Laura adoraria o mar, concordou Isabela. E seria perfeito para começar meus estudos para a nova coleção. Alexandre sorriu satisfeito. Vou providenciar tudo para partirmos na próxima semana. Um confortável silêncio se estabeleceu entre eles enquanto observavam sua filha correndo pelo gramado, sua risada cristalina enchendo o ar da manhã. A vida que haviam construído juntos, contra todas as probabilidades, parecia quase um sonho às vezes. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Isabela depois de um tempo. Como algo tão belo nasceu de um começo tão improvável. Às vezes ainda me pego pensando no que teria acontecido se eu tivesse conseguido escapar daquele casamento. Alexandre segurou sua mão sobre a mesa. Acredito que teríamos nos encontrado de qualquer forma eventualmente. Talvez em circunstâncias diferentes, talvez mais tarde na vida, mas teríamos nos encontrado. Um romântico incurável, provocou ela com carinho. Quem poderia imaginar? Apenas com você, respondeu ele, sua voz suave. Apenas você conseguiu derrubar os muros que passei décadas construindo. À noite, depois que Laura adormeceu, Isabela sentou-se em seu estúdio, contemplando a tela em branco à sua frente. As luzes suaves criavam uma atmosfera serena no espaço que se tornara seu santuário criativo. Os últimos 5 anos desfilavam em sua mente enquanto esboçava os primeiros traços do que seria sua nova coleção. Cada linha, cada curva, parecia contar um fragmento de sua história, o medo inicial, a descoberta gradual de confiança, o florescimento inesperado do amor, a alegria da maternidade, a realização profissional. Estava tão absorta em seu trabalho que não percebeu Alexandre parado à porta, observando-a com admiração silenciosa. Quando finalmente notou sua presença, sorriu, convidando-o a entrar com um gesto. O que acha? Perguntou, indicando o esboço preliminar. Alexandre estudou o desenho com atenção. Tem algo diferente neste. Mais luminoso, mais aberto. É assim que me sinto, explicou ela, pousando o lápis. Como se cada ano que passa, cada experiência que compartilhamos, abrisse mais espaço dentro de mim para a luz entrar. Ele a abraçou por trás, suas mãos repousando protetoramente sobre o ventre que abrigava sua filha ainda não nascida. Você é minha luz, Isabela. Você e nossas filhas, o sol que derreteu o gelo que me envolvia por tanto tempo. Naquele momento tranquilo, com o futuro se desenhando tão promissor quanto a tela à sua frente, Isabela sentiu uma certeza absoluta. O universo, em sua sabedoria misteriosa, havia entrelaçado seus caminhos exatamente como deveria ser. Da adversidade nascera um amor que continuava a surpreendê-los a cada dia, profundo, resiliente, transformador. Um amor que provava que mesmo os inícios mais improváveis podiam conduzir aos destinos mais perfeitos. Alexandre beijou suavemente seu pescoço, o gesto carregado de uma intimidade construída em anos de descobertas mútuas. Vamos para a cama? Isabela assentiu, deixando-se guiar para fora do estúdio. Na soleira da porta, virou-se para olhar mais uma vez o esboço. O começo de algo novo, assim como cada dia ao lado dele.
Sabia que amanhã serão exatamente 1826 dias desde nosso casamento? Comentou Alexandre, enquanto subiam as escadas de mãos dadas. Isabela o olhou surpresa. Você conta? Cada um deles, confirmou ele com um sorriso. Especialmente desde que percebi que foram necessários exatamente 92 dias para eu me apaixonar por você. Tão preciso, provocou ela carinhosamente. Típico de você. Ele riu. Aquele som que antes era tão raro, agora preenchia regularmente sua casa. Sempre um homem de números. Mas você... Seus olhos escuros a fitaram com intensidade. Você me ensinou o valor das coisas que não podem ser calculadas. Ao entrarem no quarto que compartilhavam, banhado pela luz suave do luar, Isabela sentiu a mesma emoção dos primeiros dias. Aquela sensação maravilhosa de ter encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. Uma vez você me disse que confiança era algo que você não podia se dar ao luxo de sentir. Lembrou ela enquanto se deitavam juntos. O que diria agora? Alexandre a puxou para perto, seus dedos traçando o contorno de seu rosto com reverência. Diria que confiar em você foi a decisão mais corajosa e mais acertada que já tomei, e que cada dia ao seu lado me prova que valeu a pena derrubar todas as minhas defesas. Quando seus lábios encontraram os dela, o beijo carregava a familiaridade reconfortante de um amor amadurecido, e ao mesmo tempo, a emoção vibrante de algo que continuava a crescer e evoluir. Era isso que Isabela havia lhe ensinado. Afinal, que o verdadeiro amor não era um destino, mas uma jornada contínua de descobertas. Que a vulnerabilidade, longe de ser fraqueza, era a maior fonte de força que poderiam encontrar. E enquanto a noite os envolvia em seu abraço gentil, duas almas antes solitárias, agora inseparáveis, encontraram mais uma vez a confirmação do milagre que haviam criado juntos. Uma vida repleta de alegria, propósito e um amor que, contra todas as probabilidades, continuava a florescer a cada novo amanhecer. Se você acredita que o amor verdadeiro ainda existe, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Que você tenha um dia abençoado.